bom dia! Estamos penúltimo dia do nosso desafio, 39 de 40 e amanhã 40 de 40. E até aqui o Senhor tem nos sustentado, tem nos mantido em pé. E, meu Deus, como passou rápido, né? Um dia vó, bom dia Lê. Vamos esperar um minutinho para todo mundo entrar. Gente, esse louvor é muito lindo, né? Ele fala, caia fogo do céu, queima esses altares. Queime todos os altares. Eu tava falando aqui, pra quem chegou depois, hoje é 39 de 40. E amanhã a gente chega no último dia. Vocês têm noção que tem gente que tá aqui 40 dias, todos os dias comigo? Quem tá aqui os 40 dias? A Silvia, a Paty, a Neia, eu sei que tá. A minha avó, a minha mãe. Tem gente que não assiste aqui pelo Instagram, mas assiste pelo YouTube. E tá todos os dias, 40 dias. 40 dias ouvindo Deus. Deus falando conosco, nos ensinando, nos exortando, nos dando estratégia, né? E eu vou falar pra vocês que outro desafio que eu fiz não foi tão desafiador quanto esse. Meu Deus, como esse foi difícil. Como esse foi difícil, pra vocês terem noção, essa noite eu não dormi. A noite inteira. E ontem, como que vocês estavam ontem? Vocês estavam calmas? Vocês estavam irritadas? Como que vocês estavam ontem? Fala aqui pra mim. Fala aqui pra mim, gente, como que vocês estavam? Vocês estavam calmas? Vocês estavam bem ontem ou não? Eu insuportável. Vai, gente, quero saber como vocês estavam ontem. Um caco moída, desanimada. Bom dia, mãe. E aí, o que mais? Nervosa no final do dia. Olha só. Por que eu tô perguntando pra vocês? Porque é um campo. Isso aqui é um campo, é uma energia só. Ontem eu tava bem, mas o dia foi intenso, com a Ana doente. Teve dias horríveis já. Ontem eu tava bem, eu acordei super bem. Fui fazer as minhas coisas, eu tava bem. Gente, quando chegou ali perto do horário do almoço, deu uma girada assim, ó. Me veio uma irritação fora do comum. Sabe quando você tá tão irritada que você não dá conta de se olhar? Que o fato de você se olhar, você já fica irritada? Eu tava insuportável. Aí eu falei pro Thiago assim, amor, eu tô muito, muito irritada. Ele falou, mas por quê? O que aconteceu? Eu falei, eu não sei. Só me deixa quietinha. Eu já avisei ele, me deixa quietinha. Me deixa quietinha, porque eu tô assim, eu não sei. Gente,
Aí eu falei, meu Deus, isso não é meu. Essa irritação toda, isso não é meu. E aí, beleza. Aí, passou um dia. Depois o Thiago veio orar por mim. Aí ele orou, ele orou, eu me acalmei assim, ó. Aquela irritação, vup, saiu. Aí, não deu tempo de fazer nada, fui na academia à noite. Falei, eu vou, nem que seja pra eu fazer 20 minutos, mas eu vou. Aí eu fui na academia, cheguei lá na academia, tô lá. De repente chega o Adri. Porque tem um coleguinha que sempre que ele tá com esse menino bate nele. Toda vez que esse menino tá perto, esse menino bate nele. E aí eu fui, aí quando veio o Adri chorando, que o menino foi, enforcou ele, pegou no pescoço dele, deu uma bicuda nele. Aí ele, vai lá, mãe, vai lá. Eu falei assim, não. Eu falei, não vou lá. Porque eu já falei pra você não andar com esse menino. Eu já falei pra você selecionar os seus amigos. Você sabe que toda vez que você anda com esse menino, toda vez que esse menino tá perto, é a mesma história. Então eu não vou lá. Vem aqui, filho. E aí a gente começou a conversar. Eu postei um pedacinho da conversa nos stories. E eu comecei a falar com ele novamente. E a gente orou e ele se acalmou. Eu falei, meu Deus, que dia, que é isso? Porque assim, ontem foi um atrás do outro. Eu falei tudo isso, sabe por quê? Porque está aí, não bastasse isso. Deitei para dormir. Acordei de madrugada. Com febre. Meu nariz tudo entupido de novo. Aí fui, tomei remédio. Lavei meu nariz. Eu falei, amanhã eu vou ter que ir no médico. Era 4 e pouco da manhã, eu tava acordada. Eu falei, Deus, eu tava um bagaço assim, ó, no corpo mesmo. Eu falei, Deus, eu acho. Aí a minha mente, tipo, eu comecei a pensar, eu acho que eu vou fazer o seguinte: vou mandar mensagem no grupo agora, avisando as meninas que eu passei mal à noite e que eu não vou dar conta de acordar. E eu vou fazer a live de noite, em vez de fazer de manhã. Aí eu tava lá, falei, não, Deus, não. Falei, Senhor, me dá graça. Me dá graça, porque eu tive dias piores. E o Senhor me sustentou. O Senhor me colocou de pé. E eu tava lá às 7 da manhã para fazer a live. Deus, me acorda amanhã. Me levanta. Me acorda, Deus, por favor, me levanta. E aí, passou um tempo, né? Dormi. E acordei. Deus me acordou. E eu acordei e falei, Deus, obrigada. Obrigado pelo Senhor ter me sustentado. Obrigado pelo Senhor ter me levantado. E não só eu, né? Mas aqui. Eu estava bem. Foi a primeira vez que fiz um jejum de 17 horas. Mas à noite senti uma dor horrível na barriga, do nada. Nossa, já eu estava assim ontem. E acordei hoje com uma irritação que eu não estou me aguentando. Vocês sabem o porquê disso? Porque, gente, quando chegar no último dia, quando acabar o último dia do desafio, Deus tem algo preparado para nós. Ele tem algo preparado para mim, Ele tem algo preparado para cada uma de vocês. E aí o inimigo se levanta. Por que ele se levanta? Porque ele sabe que Deus recompensa aquele que é fiel. Aquele que é fiel no propósito, ele sabe que nenhum esforço é em vão. Então, gente, é assim para todo mundo. Se é assim aí desse lado, imagina aqui do lado de cá. Imagina o tanto de coisa que aconteceu nesses 40 dias que vocês não ficaram sabendo. Que vocês nem ficaram sabendo. As noites mal dormidas. Dos ataques de todos os lados. De sentir o que vocês estão sentindo. Por isso que é um desafio. Um desafio. Mas deixa eu falar, não murmura. Não reclama. Eu falei, eu não vou murmurar, eu não vou reclamar. Eu vou ficar quietinha.
Eu só avisei, amor, tô muito irritada. Me deixa quieta. Porque o Thiago não é obrigado a adivinhar que eu não tô bem. Ele não é obrigado a aguentar o meu mau humor. Ele não tem nada a ver com isso. Então eu tenho que avisar, amor, eu não tô bem. Não mexe comigo. Me deixa quietinha. E ele respeita, ele fica quietinho na dele. Depois ele vem, amor, vem cá, vamos orar. Aí ele orou por mim. Lá no final da tarde. Ninguém é obrigado a aguentar nada de ninguém. Por isso que a gente tem que ter maturidade para falar com o marido, não tô legal, me deixa quieta. Depois eu falo, depois a gente conversa. Oh, não gostei disso, isso aqui me machuca. A gente tem que ter maturidade para avisar as pessoas que estão ao nosso redor. E aí, depois que aconteceu aquele turbilhão de coisas, aí lembrei também, gente, que aí eu fui tomar banho. Tô lá tomando banho e falando com Deus, conversando com Deus. E aí lembrei do nada, assim. Só que eu tava conversando com Deus, uma coisa aleatória. Eu tava falando com ele, de repente me veio a memória, do nada. Uma pessoa que eu fiz atendimento, eu fui paciente dela durante um tempo. E essa pessoa, ela trabalhava com... Como que eu vou explicar? Com terapia integrativa voltada para energia. Então ela mexia na energia. E aí eu lembrei que eu passei em consulta com ela. E aí eu pedi perdão para Deus, eu renunciei. Todo pacto, toda prática que eu fiz. E aí quando vê, na hora o Espírito Santo já me lembrou de outra coisa. Que foi uma vez que eu fiz uma consulta com um rapaz. E esse rapaz, ele também mexia com modulação energética. Para colocar as energias no lugar, vai vendo. Fui fazer uma consulta com ele. Aí tô lá, fechei os olhos. E ele tá lá. Não, fecha os olhos, aí fechei os olhos. E ele lá. Gente, Deus é maravilhoso. Você fala assim, Chau, por quê? Porque isso não é diferente. Não é diferente de ir no terreno. Não é diferente de fazer um trabalho. Porque a palavra fala, não consulteis. Não consulteis com ninguém que invoque espíritos. E aí, presta atenção, eu peguei, tô lá de olho fechado, o cara tá lá, e nada. Quando ele liga pra mim e fala assim, olha, deixa eu falar uma coisa pra você. Ele falando pra mim, isso nunca aconteceu. Eu falei, o quê? Ele falou, isso nunca aconteceu. Eu não consigo acessar o seu campo. Eu não consigo acessar a sua energia. Eu tento acessar, mas tem uma nuvem preta, muito preta, e eu não consigo ver nada. E eu não consigo acessar a sua energia. E ele falou, mas isso nunca aconteceu. Nunca, em atendimento nenhum. E nessa época eu era muito leiga, tá, gente? De conhecimento, de Bíblia. Era cristã, mas tinha zero base, zero conhecimento. Não tinha conhecimento, nem estrutura, nem nada. Ele mexia com Kundalini. Vocês sabem o que é Kundalini? Pois é. Depois vocês vão pesquisar. E aí ele falou, não consigo acessar a sua energia. Nossa, não tem. Eu acho que é algum bloqueio que não deixa eu acessar. Por fim, ele falou assim, vamos marcar outro dia? Porque aí a gente tenta de novo. Eu falei, beleza. Só que eu não marquei. Eu não marquei mais. E aí o Espírito Santo falou assim, eu tava lá te protegendo. Aí eu falei, Deus, obrigada. Obrigada, Pai, porque olha a loucura. Obrigada. Ele não conseguiu acessar, porque Deus estava lá, me protegendo. O Espírito Santo estava lá me guardando do que aquela pessoa ia fazer. Vocês conseguem entender quantas vezes o Senhor já te livrou? Já te guardou do laço do passarinheiro? Porque o diabo não vai vir vestido de diabo.
ele vai vir como algo muito bom. Ele vai vir exatamente da forma que você quer, falando exatamente o que você gosta de ouvir. E aí, Deus foi falando comigo assim ontem foi tiro, porrada e bomba, hein? Aí eu orei, renunciei de novo, pedi perdão, confessei, falei, amor, vem cá, você lembra de quando? Ele lembra. Eu falei, ele, nossa, eu lembro. Eu falei, pois é, lembrei disso agora. Deixa eu confessar para você, para eu receber perdão. Já eu acho que quando fazemos de forma genuína ou leiga, Deus nos protege, gente. É pela graça, é pelo amor, protege mesmo. Porque eu estava totalmente na ignorância, na falta de conhecimento, falta de comer Bíblia, de ler Bíblia. Não é sobre ser religiosa, é sobre ler a Bíblia e entender o que agrada o Senhor e o que não agrada. E aí Deus pegou e falou assim para mim, lembra, minha filha, como você era antes? Eu falei, nossa. Aí eu fui lembrando, Deus foi me lembrando do quê? Porque antes eu era assim, ó, presta atenção. Eu nasci no berço cristão. Eu ia para a igreja toda semana, eu estava lá ouvindo culto, eu estava lá toda semana. Só que toda vez que eu tinha alguma dificuldade, seja ela financeira, seja ela emocional, seja qualquer coisa, sabe o que eu fazia? Preciso de uma consulta, eu preciso fazer uma hipnose, eu preciso fazer uma constelação. Não, eu preciso de alguém que mexe com a energia. Meu problema está na minha energia, porque eu estou com pensamentos negativos. Não, eu preciso, eu buscava. Eu orava de manhã, acordava, fazia todo o meu ritual que vocês já sabem, dobrava o meu joelho, orava, falava com Deus, levantava, a vida acontecendo, tô com problema no financeiro, não tá fluindo. Não, deixa eu buscar uma consteladora, deixa eu fazer tal coisa, Aí eu ia buscar outros recursos, eu ia buscar outras coisas, menos a Deus. E eu já falei pra vocês que eu não tinha o hábito de entrar no secreto, de falar com Deus da forma como eu falo hoje. Aí eu buscava outros recursos. Aí eu constelava. Aí aparecia lá. Porque no seu campo tá acontecendo isso. Porque você... E beleza, ok. E não resolvia. É isso que eu quero trazer para vocês. Não é que fazer... Eu sou hipnoterapeuta, é maravilhoso. A hipnose é uma das técnicas humanas que mudou a minha vida. Literalmente. Mas eu aprendi quando Deus mandou eu parar, mandou eu entrar no secreto, entregar tudo para Ele. Aí eu fui aprendendo a buscar primeiro as coisas de Deus, buscar o seu reino e a sua justiça, e as demais coisas lhe serão acrescentadas. Não foi na hipnose, não foi na constelação, não foi em nenhum outro lugar que o meu caráter foi moldado, que os meus olhos foram abertos, que eu fui exortada em amor, que eu fui confrontada. Foi no secreto, foi Deus. Então assim, se eu tivesse entrado no secreto, falado com Deus, deixado Deus fazer, modificar o meu caráter, fazer tudo que ele precisava fazer. E depois, isso até Deus acessou aqui, ó. Não, agora isso aqui é a minha parte. Agora eu vou buscar mais ajuda, porque isso aqui eu sei que é a minha parte. Entregar o currículo, a porta do emprego, quem abre é Deus, mas fazer o currículo e entregar sou eu. Então agora eu vou fazer uma sessão de hipnose. Agora eu vou para tratar a minha alma. Não é que Deus não pode tratar, gente. Ele pode fazer tudo. Mas Ele nos dá a oportunidade de participar daquilo que Ele está fazendo em nossas vidas. Deus precisa de você para modificar a sua vida? Não. Basta uma palavra, um comando, um toque dEle. E Ele dá um 360 em você do dia para a noite. Ele te muda. Assim, ó, da água para o vinho. Só que Ele também
te dá a oportunidade de participar desse processo. Aí ele fala, filha, aqui ó, 90% eu vou fazer. 90% você faz. Os 10% que é aquilo que você não pode fazer, eu faço por você. Então vem até mim e me busca no secreto. Entrega para mim, eu vou lá e faço. Agora, filha, você sai e vai entregar o currículo e eu abro a porta. A questão é que não existia isso. Na prática, eu estava totalmente cega. Na prática, eu era cega. E aí eu lembro de um propósito que eu fiz com a minha assistente, que eu já contei para vocês. Um propósito de 7 dias de oração e jejum. E aí, a gente acordava cedo e a gente orava e a gente fez jejum e a gente tirava uma palavra. E era só palavra de repreensão. Era só palavra pesada. Era só Deus irado, nervoso. E eu falava, meu Deus, o que eu tô fazendo? Com tanta palavra de repreensão, o que tá acontecendo? Eu não sei, Jesus, me mostra. E era só palavra de repreensão, não teve uma palavra de vida. Não teve uma. E aí agora eu entendo, porque pensa bem, Deus me perdoa, Deus me ajuda, Deus não vai ajudar em nada, Deus não vai fazer nada. Eu acho que Deus não consegue, não, pera aí, deixa eu buscar uma outra técnica. Deixa eu buscar alguém, porque gente, a pessoa que está ali mexendo do seu campo energético, que está mexendo, falando de Kundalini, de não sei o que lá, ela está invocando espíritos. Deixa eu consultar um outro espírito. Só que o diabo, ele é sutil. Ele é sutil. Sutil em quê? Parece que é lícito, mas não é. Ontem mesmo, eu mostrei pro meu filho, falei, filho, tem o Roblox, tem um bonequinho. Tem um bonequinho do Roblox. Aí ele olhou a imagem. Eu falei, olha pra essa imagem aqui, o que você vê? Aí ele, um boneco. Eu falei, tem alguma coisa demais nesse boneco? Ele falou, não. Eu falei, tá bom, agora olha pra isso aqui. Aí eu peguei uma imagem na internet. Chama Exu Capa Preta. Aí eu falei pra ele, olha pra essa imagem aqui agora, olha pro boneco. Aí ele, assim, ó. Aí eu falei, vai, olha pra imagem desse boneco, desse desenho. E agora olha pra esse aqui. É igual ou não é? Ele, é igual, mãe. Eu falei, pois é. Qual que é o nome do boneco? Demons. Spirit. Eu falei, pois é, olha aqui o que esse jogo tem. Exu Caveira. Agora olha esse aqui, Zé Pilintra. Agora olha esse aqui. Aí ele ficou assim. Eu falei, pois é, meu filho. Porque eu ensino, meu filho, eu ensino. Mães, vocês precisam ensinar o filho de você. Eu falei, parece lícito, parece bom, parece legal. Mas olha o que tá por trás. Por trás é isso aqui, ó. É isso aqui que você tá jogando, é isso aqui que você tá mexendo, meu filho. Porque é igualzinho. Ontem eu tava vendo um vídeo que tava falando sobre a galinha pintadinha. Sabe aquela música da galinha pintadinha? Gente, meu nariz tá escorrendo, mas é água, porque eu lavei o nariz. A gente já é de casa, né? Então eu posso secar o nariz aqui. E eu tava vendo a música da galinha pintadinha. As 7 saias. 7 saias é a pombagira, que usa 7 saias. Aí eu fiquei, meu Deus, como eu era cega. Como nós somos leigos, somos cegos às vezes, e se não for a misericórdia de Deus para abrir os nossos olhos, pra gente ver como que o diabo, ele é sutil, como que ele vai usando estratégias, desenhos, pessoas, e a gente não vê, não percebe. Muitas das vezes por ignorância e pela palavra que não tem nada a ver. Não tem nada a ver, não tem nada a ver. O cara acessa a energia de todo mundo. Por que ele não acessou a minha? Por que na minha ele não acessou? Porque não tem nada a ver. Tem nada a ver, mãe.
Podia ter cessado. Então eu buscava todas as coisas e depois eu buscava Deus. E o mandamento é: busque a mim primeiro e eu te darei as outras coisas. Eu também fui descobrir um tempo depois. Então, aí Deus foi me levando no secreto. Aí eu comecei a buscar primeiro a Deus. E, gente, eu não precisei de nada. Foi Deus. Se você falar assim, Chau, você fez alguma sessão? Você buscou hipnoterapia? Ou buscou a constelação? Ou qualquer outra técnica humana? Eu vou estar mentindo para vocês se eu falar que eu busquei. Porque eu não busquei. Foi só Deus. Mas foi assim, Deus comigo, com o coração totalmente quebrantado. Totalmente. Foi eu entrando no secreto falando: Deus, me rasga. Foram mais de 20 dias de luto. Eu lá, vivendo luto, chorando todos os dias por tudo que o Espírito Santo ia me revelando, que ia me doendo. Saber que eu agi assim, que eu pensei assim, que eu me comportei daquele jeito. Igual a Rose falou, tem muitas coisas em oculto. E a gente precisa se atentar aos sinais, é isso mesmo. Tem muita coisa em oculto, parece que não tem nada a ver. E tá lá. Então foi Deus. Eu posso dar meu testemunho para vocês como profissional da área, que foi Ele. Ele mudou, Ele tocou e me transformou da água para o vinho. Ele pode fazer isso com você? Ele pode também. Mas você precisa tomar a decisão. Você precisa se posicionar. Eu me posicionei e falei: eis-me aqui. Literalmente. Se o Senhor quiser, eu nunca mais trabalho. Vou ser dona de casa, vou assar bolo e vou ser esposa troféu. Eu tô aqui, Pai. É tudo seu. Se eu for trabalhar, o Senhor não for comigo, eu prefiro não ir. Se eu vou fazer o desafio sozinha, sem a tua presença, Pai, não me deixa sentar naquela cadeira. Não me deixa. Estamos aqui. Então busque o Senhor e Ele vai te dar estratégia. Ele vai te dar o caminho. Tem pessoas que Deus vai falar assim, ó, você vai buscar Deus. Você vai buscar Ele. E aí Ele vai te tratar, Ele vai te curar. E Ele vai falar assim, filha, agora você precisa de ajuda. Agora eu vou deixar você fazer a sua parte. Você precisa de ajuda aí na terra. Vai fazer uma mentoria para você adquirir conhecimento. Porque a sabedoria é dada por Deus. É só você pedir que Ele dá sabedoria a todos que pedem. Agora, conhecimento é estudo. O conhecimento Deus pode te dar? Pode. Se Ele te der, amém, glória a Deus. Mas se Ele não te der, cabe a você pegar, sentar e estudar. Cabe a você estudar sobre dinâmica de relacionamento. Cabe a você estudar sobre relacionamento tóxico. Cabe a você estudar sobre trauma, sobre bloqueio, sobre as suas feridas emocionais. Cabe a você se autoconhecer. Essa é a tua parte. Essa é a sua parte. Que Deus não vai descer aqui e Ele não vai fazer por você. Eu estou preparando um bom relacionamento para você. Agora levanta e vai aprender a se relacionar. Não é aprender a se relacionar tendo vários relacionamentos. É aprender a se relacionar estudando, entendendo sobre dinâmica de relacionamento, papel da mulher, papel do homem. Qual que é o seu papel? Como escolher um bom homem? Como viver em santidade até o Senhor e o tempo de preparo? Enquanto você está em santidade, Deus está te preparando. É isso. É você fazer a sua parte.
E toda vez que Deus, que o Espírito Santo trouxer a sua memória uma situação, uma pessoa, uma lembrança, qualquer coisa, não é aleatório. É para você, às vezes, pedir perdão para aquela pessoa. É para você se arrepender daquilo que você fez. É para você renunciar a todo o pacto que foi feito. Aí eu peguei, renunciei, enquanto eu estava tomando banho, saí do banho, falei com o Thiago. E essa noite, pronto, do nada comecei a passar mal, tive febre. Meu nariz entupiu, eu estava bem. Tava, né, praticamente sarando da sinusite, quando veio volta tudo de novo. Antes que a minha mãe mande mensagem, vai no médico, eu vou no médico hoje, eu vou sair da live, vou esperar o André acordar e eu vou no hospital. Vou no médico. E aí quando veio volta tudo de novo. Por quê? Porque o corpo fala. Isso no mundo espiritual teve um impacto tão grande, que isso bateu no corpo. Ele me transformou também. Eu era vazia, sentia uma tristeza muito grande, não tinha paz, vivia com crise de ansiedade. Hoje sei que era espiritual. Ele me arrancou desse lugar e me encheu de paz. Amém. Glória a Deus. Então só Deus vai poder fazer isso por você. Para de buscar outras coisas. Busque ao Senhor. Mas busque ao Senhor de todo o seu coração. Não adianta você... Porque, gente, lembra que eu contei da história de uma aluna? Lembra que eu contei a história pra vocês de uma aluna? Que ela é cristã, que ela vai na igreja. Só que ela também frequentava centro de macumba. Inclusive, ela pegou o filho dela, levou o filho dela lá, porque estava com problema no olho, para fazer uma cirurgia espiritual. E ela foi no terreiro. Mas ela não achava que aquilo era um terreiro. Por quê? Porque quando ela foi lá, as pessoas não estavam vestidas de branco. As pessoas não estavam vestidas de branco, com batuque. Não, elas estavam vestidas normais. Então ela achou que não tinha nada a ver, que não tinha problema. Até a gente começar a conversar, ela começar a contar tudo o que acontecia. E aí eu, meu Deus do céu, e aí eu comecei, né? O Espírito Santo foi abrindo os olhos dela. Então não é diferente essa prática. Não é diferente eu ir lá e falar pro cara assim, ó, acessa a minha energia, ele, vou trazer pra você a Kundalini. Kundalini é um demônio. E Deus é misericordioso, não deixou o cara acessar. Mas, meu Deus, e se Deus não tá lá para me proteger, para me guardar? O que ia virar a minha vida? Então não é diferente dela. Porque para Deus não existe pecadinho, pecadão. Para Deus pecado é pecado. Então, não tem diferença, é a mesma coisa, é pecado. Porque a palavra fala, em mais de 37 versículos, não consulteis, não fazei prática. Adai, e agora ele está me pedindo para renunciar ao meu trabalho e cuidar do lar. Obedeça. Eu obedeci sem saber, gente. Eu nem sabia se eu ia voltar para o Instagram. Eu nem sabia se eu ia trabalhar com mulheres de novo. Peraí. Eu nem sabia o que ia acontecer, se um dia eu ia voltar, se eu ia trabalhar com mulheres. Eu não sabia, eu tinha zero noção, zero ideia do que ia acontecer. Eu só obedeci, falei, tá bom, Senhor. Se é isso que o Senhor quer, eu não quero mais dar murro em ponta de faca, eu não quero mais ficar nesse lugar, chega. Eu abro mão do meu controle. O Senhor quer que eu entregue meu trabalho? Eu entrego. Fico em casa. Foi o que Deus pediu para mim, Dai. Para mim renunciar ao meu trabalho e ficar em casa. E dar atenção pro Adra, dar atenção pro Thiago. E foi o que eu fiz, sem saber.
o próximo passo. E foram 3 meses. Eu fiquei 3 meses fora. Eu conheço gente que ficou 2 anos. Que Deus pediu a mesma coisa e ela só voltou depois de 2 anos. E amém. E nesses 3 meses eu fui moída igual um vaso na mão do olheiro. Eu fui quebrada, fui moída, fui refeita como um vaso novo. E eu falo, Deus, se o Senhor quiser me quebrar de novo, me quebra de novo. E me refaz de novo. Só não me deixa. Só não me deixa. E aí foi quando Deus me deu Isaías 54. E aí ele falou comigo sobre Isaías 54 várias vezes. Ao ponto de eu ir na igreja e o pastor vir orar e falar assim, Deus me mostra você em Isaías 54. E eu chorava, porque Deus já tinha falado sobre Isaías 54. Que ele tinha se irado comigo, mas que naquele momento ele estava voltando e fazendo uma aliança de paz. Eu falei, agora eu entendo porque ele tinha se irado comigo. Porque você fala que Deus é o centro da sua vida. A Ele toda honra, toda glória, todo louvor, aleluia. Ai, Deus maravilhoso. Aconteceu um BO, você vai buscar outros caminhos. Você busca outros lugares. Tem gente que busca amiga. Tem gente que busca o marido. Busca em todos os lugares, menos em Deus. Ai, Senhor, o Senhor entra no meu casamento, transforma meu casamento. E aí já vai partir pra briga. Aí Deus tá assim, olha, você pediu pra eu entrar no casamento, mas você que tá fazendo tudo. Como que eu vou entrar? Porque ou é você ou sou eu. A Paty, esses dias tem entrado no secreto e tenho sentido desânimo. E não vem nada. E sabe o que é, Paty? Deus está testando a tua fé. Deus está testando a tua fé. Deixa eu ver se ela ficar no secreto aqui, eu não falar nada, deixa eu ver se ela vai permanecer. Fique lá. Entre e permaneça e fala, Deus, eu tô aqui e eu sei que o Senhor está aqui, porque a tua palavra diz que quando eu entro no secreto, o Senhor me vê. E eu vou ficar aqui até o Senhor falar comigo. Eu não vou sair daqui, Pai. Aí entra de novo. Porque Deus está te testando. Porque, gente, Deus não se move por emoção. A palavra fala que o culto ao Senhor precisa ser um culto racional. O que é racional? É uma decisão racional. Eu decido, eu escolho estar lá. Então não é emocional. Se eu sentir algo, eu fico feliz. Se eu não sentir, eu sinto desânimo. Mas eu tô aqui, Deus não tá falando nada. Deus não tá ali para te causar uma emoção, um arrepio. Mas a palavra fala que Ele tá lá, então permaneça lá. Portanto, põe o primeiro lugar da sua vida o reino de Deus. É aquilo que Deus quer. E Ele dá todas as coisas. Meu pastor veterinário teve um tempo que Deus pediu todo o tempo dele. Meu pastor entregou tudo e ficou alguns anos sem clínica. Isso mesmo. Ficou sem mexer na profissão que ele tanto amava. E ele obedeceu. Bem isso. Eu estava resistindo por medo, por questões do financeiro. Então Deus me mostrou que eu não confio no meu marido. Não confia que ele é o provedor. E outra, que Deus é o seu provedor. Que não é o seu trabalho, não é o seu braço, é Ele. Eu acho que Ele não vai dar conta de ser 100% provedor, que sou orgulhosa. Eita, eu estou colocando a minha confiança no dinheiro e não nele. É bem isso mesmo, viu? Mas Deus é maravilhoso, gente, sabe? Porque deixa eu contar uma coisa que eu ainda não contei para vocês, que é o seguinte: Deus mandou eu parar, vocês já sabem.
Aí Deus falou assim pra mim, ó, entrega tudo, você não vai fazer nada, me entrega. Aí eu fui lá e entreguei. E aí na minha cabeça eu pensei assim, ok, eu tô entregando meu trabalho, mas tem o Thiago. O Thiago tem empresa, né? A gente tem outras fontes de renda. Então tá tudo certo. Então tá tudo em paz. Não, tipo assim, na teoria não preciso me preocupar com o financeiro, porque meu marido dá conta. Tá tudo certo, né? Fazia o quê? Eu acho que nem 30 dias que Deus tinha... Uns 20 dias, não lembro, né, gente? Mas uns 20 dias, 30 dias, vamos colocar. Que eu tinha entregado, que eu tinha parado tudo. Eu tava vivendo todo aquele processo. E aí, as empresas do Thiago fizeram assim, ó. De um faturamento assim, para 0 faturamento. Vocês têm noção? Pouquíssimas pessoas sabem disso. Vocês estão sabendo agora. Tava super bem, de repente o VU caiu, 0 faturamento. Eu falei, meu Deus do céu. Aí o Thiago olhou pra mim e falou, e agora? Eu falei, e agora? E agora eu não sei o que eu faço, eu não sei o que você faz. Aí eu falei, amor, eu não posso voltar. Aí ele, quando que você vai voltar? Eu falei, não sei, Deus não me liberou. Deus não me liberou pra voltar. Deus não deixou eu voltar. E se eu voltar, eu vou estar em desobediência. E se eu voltar em desobediência, e nada vai ser a mesma coisa, porque não vai dar fruto. Gente, vocês têm noção das noites sem dormir? Do medo, da angústia. E Deus o tempo todo falando assim, eu sou o seu provedor. Eu sou o seu provedor. Eu sou o provedor de vocês. O tempo todo Deus falando, eu sou o provedor. Eu falei, meu Deus, mas como assim o Senhor é o nosso provedor? A renda do meu marido seca, a minha seca. Meu Deus, como que a gente vai viver? Desespero, gente. E dos dois lados, eu desesperado e o Thiago desesperado. E eu tentando administrar tudo que estava acontecendo emocionalmente. A gente deixando o Adrian totalmente dentro de uma bolha, isolado, sem perceber o que estava acontecendo. Eu chorava, e eu chorava, e eu chorava, e eu chorava, e eu chorava. Eu falava, Deus, a minha carne grita. Pai, a minha carne está gritando, eu estou ficando desesperada. Senhor, o Senhor está falando que o Senhor é o nosso provedor, que é o Senhor quem vai fazer. O Senhor está falando isso, isso e aquilo, mas Deus... Gente, vocês tentam entender que é a nossa carne. Eu também sou carne. A minha carne falava assim, não vai dar certo, Pai, eu não consigo confiar em Ti. Porque o cenário não é condizente com aquilo que o Senhor está falando. O Senhor está falando que é o nosso provedor, mas a palavra fala que é do nosso trabalho que vem o nosso sustento. E eu não estou trabalhando, é a fonte do meu marido. E agora? E as contas chegando para pagar, o que a gente faz? Desespero. Sabe o que aconteceu? Eu resumi. Gente, porque eu tô falando aqui, parece que é fácil, né? Parece que é muito fácil. Fica 5 meses nessa situação. Fica 5 meses desse jeito. Só que desses 5 meses não faltou nada. Literalmente, Deus foi o nosso provedor. Você fala assim, como que não faltou? Nem eu sei. Deus foi dando estratégia, Deus foi dando caminho, Deus foi provendo. Não faltou nada. Deus proveu o tempo todo. Mas aí teve um dia que eu falei assim, a gente foi na igreja. Foi na igreja? Foi, a gente estava numa igreja. E aí uma pastora falava assim, e outra, em todo lugar que a gente ia, toda igreja que a gente ia, em todo lugar que a gente ia, alguém olhava pra gente, olhava pra mim e falava assim, vai prosperar.
Vai prosperar. Deus manda dizer, eu não sei o que está acontecendo, mas vai prosperar. Eu falava, Deus vai prosperar como? Porque o cenário não é condizente com a promessa e nunca é. Eu, como que vai prosperar? Em todo lugar. Todo lugar, todo lugar. Ó, eu tenho aqui um caderno. Que não tá cabendo mais folha. Mas todo mundo falava, vai prosperar. Aí teve um dia que eu falei assim, amor, e agora? A gente fica aqui onde a gente tá, a gente não fica, a gente sai, o que a gente faz? Aí a gente tá na igreja, aí tem uma pastora, aí ela fala assim, não saia da onde tu tá. Não saia. Não saia de lá, porque a sua casa é santificada. E não saia de lá, porque o Senhor está testando o coração de vocês. Quem mandou esse vento foi o próprio Deus. E Ele está testando vocês. Não abandone o barco. Permaneça no barco em meio à tempestade. Depois que a tempestade passar, se Deus quiser, Ele arranca vocês de lá. Mas não tome a decisão de sair sem Deus mandar. Eu falei, meu Deus do céu, beleza. E a gente continuou e estamos aqui até hoje. E não faltou nada. Só que, gente, na prova do dia a dia, tipo, você vivenciando tudo isso é uma loucura emocional. Mexe com o nosso emocional numa magnitude absurda. Porque seria muito confortável para mim confiar em Deus quando eu entrego o meu trabalho e meu marido é um provedor e não falta nada. E não tá faltando nada. E eu não tô falando isso pra vocês, pra que vocês tenham dó, tadinha, coitadinha dela, nossa, que prova, que luta. Não! Eu tô contando como testemunho daquilo que Deus faz, daquilo que Ele é capaz de fazer, daquilo que Ele pode fazer, na minha vida, na sua, da sua casa, na minha casa. Mas quem eu fui buscar? Quem que eu tava buscando? A Ele. Eu busquei primeiro a Ele, que foi entrar no secreto e falar, eu me rendo. Eu me rendo. Antes não. Antes eu teria feito o quê? Preciso de uma constelação. Aí eu preciso do fulano, eu preciso do ciclano. Aí vê se alguém pode me atender. Ai, porque não sei o quê. Ai, porque eu tô com uma trava. Ai, porque eu tô com um bloqueio. Eu buscava um monte de coisa, menos a Deus. Eu até orava falando que era tudo para honra e glória dele. Eu levantava e eu ia buscar alguma alternativa humana que era visível, que eu pudesse colocar a minha confiança. Então a minha confiança estava em quem? Em Deus ou no homem? A minha confiança estava naquilo que Deus podia fazer ou naquilo que o homem podia fazer? Tava no homem, né? Tava no homem. E aí Deus foi e me ensinou a confiar 100% nele. Não só a mim, mas ao meu marido também. Nos ensinou a confiar somente nele. Somente nele. Aí esses dias a gente estava na igreja, semana passada, eu acho que foi semana passada, a gente estava na igreja. A Rose tá aqui, a Rose filmou. O pastor veio orar por nós. E meu Deus do céu, ele falou coisas assim, ó. Ele só confirmou tudo aquilo que Deus já tinha falado. Ele confirmou, fui eu, Senhor teu Deus, que mandou esse vento para testar o coração de vocês. Para tirar o coração de vocês do dinheiro. Porque antes o dinheiro era o meu Deus também. Eu idolatrava o dinheiro. Eu estava exatamente assim, com muito medo de sair do CLT para assumir um negócio que ainda não tem estrutura financeira. Esse desafio me direcionou a entregar o controle. Entregar para o Senhor. Senhor, esse negócio é seu? O Senhor quer que eu vá lá? Porque tem que ter discernimento. Porque quando Deus dá uma palavra, o diabo também prepara um prato parecido.
E Deus está provendo de um jeito, pois é literalmente você experimentar da boa, perfeita e agradável vontade e cuidado do Senhor, nos mínimos detalhes. Eu também colocava minha confiança no dinheiro. Quantas não colocam? Quantas falam que é Deus é para honra e glória do Senhor, mas não, é o dinheiro. Idolatra o dinheiro. Quando a sua conta está positiva, você está feliz. Quando acontece um BO, meu Deus, acabou a sua vida, destruiu tudo. É o dinheiro que comanda as suas emoções, é o dinheiro que comanda se seu dia vai ser bom ou não. Você vive em prol de correr atrás do dinheiro. Então não é o dinheiro que trabalha para você, é você que trabalha para o dinheiro. É diferente. E Deus fala assim, filha, eu fiz você para governar sobre todas as coisas. Eu fiz você para governar sobre todas as coisas, não para que as coisas governem sobre você. Estou pedindo muito para Deus agir e me ensinar a confiar nele. Então, mas para Deus, gente, como que Deus ia me ensinar a confiar nele na minha zona de conforto quando estava tudo bem? É no meio do caos, é no meio do deserto. É no meio, eu não consigo entregar o controle. Eu também não conseguia entregar o controle. Mas não é porque eu não queria, é porque eu não tinha aprendido a fazer diferente, gente. Eu fui educada para ser um homem. A minha vida inteira eu estive no controle. Então o que eu tive que fazer? Eu tive que entrar no secreto e falar, Senhor, o Senhor pediu para entregar tudo, mas eu não sei nem entregar tudo para o Senhor. Até para entregar eu preciso da tua ajuda. Mas eu estou disposta a entregar, mas eu não sei como. Mas eu estou disponível. Deus não quer que vocês saibam o caminho todo. Deus só quer a sua disposição. Ele só quer que você esteja disposta a entregar, disposta a confiar, disposta a fazer, mesmo que você não saiba como. Porque o como é Ele quem faz. Deixa que o como Ele dá conta. Você só tem que estar disposta. Então é só você chegar e falar assim, Deus, eu não consigo entregar o controle. Espírito Santo, me ensina, me ajuda a entregar. O deserto é escola. Deserto não é moradia. Não é para você morar no deserto, é para você aprender no deserto. E eu aprendi muito nesse deserto. Eu aprendi muito, não foi pouco não, foi muito. A Paula, olha a prova, quando você está sem dinheiro e entra o dinheiro e vai pensar em pagar as contas, de repente Deus diz, entrega esse valor para mim justamente. E aí, gente, e vocês acham que... Vocês acham que a gente nessa luta, desse perrengue todo, a gente vai numa igreja e Deus fala assim, ó, oferta tanto nessa igreja. Eu falei assim, mas Deus, como que a gente vai ofertar esse valor nessa igreja? Porque tipo assim, o dinheiro tá contado, não dá pra comprar uma bala a mais. O dinheiro que tá na conta tá contadinho pra fazer, né? Então como que se a gente entregar essa oferta aqui da igreja, desse valor que o Senhor está pedindo, vai faltar. Isso se chama calculadora humana, é a nossa alma. Aí eu falei assim, amor, Deus mandou a gente ofertar aqui. Aí ele falou, eu sei. Deus falou comigo também. Eu falei, nossa, e agora? Ele, vamos ofertar. Eu falei, então tá bom. E aí a gente ofertou. Que é o que a Paula falou aqui, ó. E aí, ó, entreguei. Deus disse, entreguei. Eu obedeço. É obedecer sem entender, porque Deus não vai falar todo o caminho.
Ele só quer um coração disposto e obediente. É muito fácil você obedecer quando tá tudo bem. Difícil é você obedecer quando a situação não bate com a sua realidade. Minha conta zerou totalmente, mas comecei a sentir paz e vi que tinha soltado o controle. Inicialmente eu ficava estruturando o que fazer se faltasse dinheiro. Quando parei de cogitar, entrou a paz e a providência de Deus nisso. Aí Deus provê. Porque ou você vai ser Deus da sua vida, ou Ele vai ser o Deus da sua vida. Ou você vai ser o seu provedor, ou Ele vai ser o seu provedor. Então Deus me ensinou muito. E eu sei que Ele também está ensinando vocês. Se você não sabe como entregar, como confiar, como soltar, se humilha na presença dEle. Entra no secreto, ajoelha e fala: Pai, eu não sei como, mas eu tô aqui. E antes de você abrir a sua boca, Deus já sondou o seu coração. Ele sabe se de fato você está ali entregando ou não. Porque não é o que você fala. É aonde está o seu coração. E às vezes você vai falar assim: Senhor, alinha as minhas emoções. Alinha o meu coração com o teu. Alinha o meu coração. Porque quando Deus tirou o meu coração do dinheiro, agora Ele pode derramar toda a prosperidade e abundância. Sabe por quê? Porque não importa a quantidade de dinheiro que vier, Deus não vai deixar de ser mais importante para mim do que o dinheiro. Então, quando Deus tira o teu coração do dinheiro, aí Ele pode te dar prosperidade e abundância, porque é bíblico, está na palavra. Porque o dinheiro não vai mais te roubar dele. Vocês entendem? Então, tem coisa que Deus vai te tirar para depois te dar. Aí você fala assim: mas Ele tirou para me dar? É, porque Ele precisava tirar o teu coração daquilo. Às vezes Ele precisa tirar o teu coração da idolatria ao seu marido, porque às vezes o seu marido era a pessoa mais importante da sua vida, mais importante até do que Deus. Às vezes Deus precisa tirar você do trabalho e falar assim: entrega o seu trabalho. Por quê? Porque o seu trabalho é o seu ídolo, é a sua idolatria. Isso mesmo. Às vezes você idolatra o trabalho. Aí Deus fala: me entrega seu trabalho. E Ele vai nos moldando. Amém? Depois eu vou deixar com vocês, eu vou deixar para ler amanhã o versículo que eu tirei hoje, que vai ser o nosso último dia. Então, gente, que o Senhor abençoe grandemente a vida de cada um de vocês, cubra vocês com o sangue, com a paz que excede todo entendimento. Traga à memória tudo aquilo que precisa ser renunciado, confessado, que você possa se humilhar na presença daquele que é o único que pode fazer algo por nós, que pode fazer algo por você. Amém? Um beijo grande para vocês. Fiquem com Deus. Amanhã a live é às 8 da manhã, a nossa última live, tá bom? Beijo grande e até amanhã.